Bem-vindos ao Livros e Arte. Eu vou retomar o meu projeto Livros e Arte, pois estava sentindo muita falta, né, de uma coisa que de um projeto que já tem mais de 10 anos. Quem já me conhece, sejam bem-vindos novamente. Me senti confortável durante esse tempo de deixar um hobby para mim, que é uma coisa que a leitura e a escrita eu tenho desde que eu lembro por gente, né, sei lá, 10, 11 anos. Quando eu lembro que eu comecei no mundo da leitura. Estou trazendo um livro nessa temporada para começar o canal novamente. O livro Healed, né, que é um livro inglês, que na tradução para português ficaria Mantida. É um livro cristão e é um livro estilo devocional. Livro para quem teve um aborto. Então, é um livro delicado, mas eu acredito que alguns sentimentos e alguns ciclos, eles são necessários para se viver o luto e se viver tudo que envolve, toda a problemática, né, que envolve esses ciclos que muitas vezes não queremos, não gostamos, mas que são necessários e são coisas da vida, né. Então, eu vou estar aqui com vocês todos os dias, vamos discutir esse livro, porque eu também estou no processo, né, de leitura desse livro, e eu achei que seria interessante trazer ele como um devocional diário aqui para o canal. Então, esse vai ser o livro que vai abrir novamente o meu canal, né, que, para quem já me conhece, como eu disse, tem 10 anos, né, que eu estou com esse projeto Livros e Arte, e estou retomando, estou muito feliz por estar dando novamente fogo e vida a um projeto, um hobby meu que eu tenho há tanto tempo, de uma autora cristã, né, ela teve 4 ou 5 abortos já, né, e ela tem muita sensibilidade ao escrever, mesmo o inglês, na minha visão, sendo uma língua muito seca, né, não sendo uma língua muito, como é que eu posso dizer, reconfortante, né, como é o nosso português, como é o espanhol, que são línguas quando você fala, você se sente acolhido, você sente um calor humano, por assim dizer. O inglês é uma língua mais seca, uma língua de negócios, de fazer negócios, de dinheiro, eu vejo assim, né, mas quando a gente já está habituado, né, na língua e tudo, a gente percebe que dá sim para a gente manter um calor humano mesmo em línguas, né, que tão secas, né? Eu não tenho outra definição para falar sobre ela. Então vamos seguindo adiante, né? Livros e arte, estamos voltando. Bom, o início ela fala do caráter de Deus, né? Esse é o primeiro capítulo, não diria capítulo, eu diria que ela faz todos os dias uma reflexão, né? E ao final ela pede para a gente refletir juntas. E eu quero fazer isso aqui ao final de cada vídeo. Eu vou explicar para vocês, né, os pontos principais, o que ela abordou, e no final vamos fazer uma reflexão. Então, vai ser interessante para você que está vivendo esse ciclo também. Então, o foco desse ciclo que estamos abrindo, ele vai ser com relação a essa questão de aborto, tá? Enfim. Então, ela começa nesse caráter de Deus, e o questionamento que eu trago para vocês, né, de início é: o que você acredita sobre Deus, né? O que você acredita sobre Deus moldará a sua experiência ao atravessar essa provação. Nós estamos passando por uma provação que não é fácil. Muitas vezes faltam palavras para algumas mulheres, né? Muitas vezes é uma provação não visível para outras pessoas, as pessoas não conseguem enxergar, elas não conseguem nomear, né, o que estão sentindo, porque existe uma vida com você e simplesmente essa vida, né, ela se foi antes dessa vida chegar ao mundo, antes de você ver o rosto dessa vida, antes de você ouvir a voz e todo aquele processo que é quando se tem um filho, um bebê, né? Então é um vale, é um deserto, né? É uma provação muito grande e eu acredito, se você não é cristã, mas você deve acreditar no universo, creio eu, né? O Livros e Arte e os meus projetos sempre foram pautados em espiritualidade, eu sempre falei disso, né? Só que antes eu não era cristã, eu era espiritualista, né? Então, a partir do momento que eu conheci a Cristo e comecei a ler a Bíblia, eu me voltei, né? Eu nunca deixei de acreditar em algo maior. Só que não tinha essa denominação e esse nome cristão, né? Isso veio de alguns anos para cá. Então, para quem é cristã, vai entender a questão do deserto, né? Que é muito falado ali nos livros, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, esse deserto,
né? Como se fosse essa grande provação que é ter um aborto, né? Seja espontâneo. No caso da autora do livro, foi um aborto espontâneo, tá? Então, o que você acredita sobre Deus durante esse deserto? É isso que vai moldar como você vai passar por esse ciclo, que não é um ciclo bom, né? É um ciclo ruim de se passar uma dificuldade, uma provação, tá? Então, a maneira que você vê Deus nesse momento terá tudo a ver com a maneira da sua cura e como você segue em frente. Como é que será a sua cura daqui para frente? Vai ser a partir do caráter de Deus, de como você vê Deus, né? Você vê Deus como pai, você vê Deus como alguém que está te castigando, você vê essa situação como algo que está te punindo, tá? Então, você tem que ter isso em mente. Já começa a pensar aí. O caráter de Deus, né? Quem é Deus no meio dessa história entre você, o aborto e essa vida e Deus, tá? E a escolha não é fácil, porque eu não sei qual o seu trauma, não sei como você passou por isso, está passando, né? E como está sendo esse processo para você, mas o processo de cada mulher não é fácil, porque é como se você estivesse sozinha mesmo, né? Você não consegue ver a espiritualidade, você não consegue ver Deus muitas vezes, né? Porque o luto é uma coisa que vem em fases, né? Como se fosse ondas do mar, né? Às vezes está calmo, às vezes vem e, né? E bate em você e realmente você começa a sentir aquilo, tá? E uma coisa que me falaram no hospital que eu quero compartilhar para você é que nada do que você pudesse ou não fazer teria mudado a situação do que aconteceu. Então, durante esse período, durante essa provação e esse deserto, você será tentada a se voltar para dentro. Você será tentada a olhar apenas para os seus sentimentos e acreditar que você é os sentimentos. Mas você não é os sentimentos. Tá? A sua identidade, principalmente a sua identidade em Deus, quem Deus diz que você é, tá? Ela não está pautada nos sentimentos. Os sentimentos são coisas que vêm e vão durante a nossa jornada aqui na Terra, durante o nosso período aqui na Terra. E é importante a gente ter tendo essa consciência, né, de que a gente não é os sentimentos. Você não é aquilo que está acontecendo com você, aquilo está passando por você. É um ciclo, tá? Então, muitas mulheres são tentadas nesse momento a se voltar para dentro, a acreditar que são aquilo que estão sentindo, né, e que aquilo vai durar para sempre. Essa reflexão que ela deixou, eu quero compartilhar com vocês também, pois me tocou, e ela fala que quer nos encorajar, né, a olharmos para cima. Olhar para cima e ser encorajada. Pois Deus, que é onisciente, não apenas está ciente de cada detalhe que você está vivenciando, você está pensando, que você está sentindo, mas também está profundamente preocupado. Né? Deus, ele está conosco nesse momento. A gente não está só, por mais que a gente se veja, né? Você que tem um marido, por exemplo, você pode dizer, mesmo com meu marido fazendo tudo, eu ainda sinto que estou só. Mas você tem que ter a consciência de que Deus está com você nesse período. A gente não pode entender nesse momento, entender racionalmente. Mas é importante que a gente crie, pelo menos, o acreditar dentro de nós que Deus está conosco, que Deus é onipresente e que Ele vê a foto como um todo. Né? Ele vê a big picture, né? A foto como um todo. E a gente só vê um fragmento daquilo. Então, a gente não consegue entender naquele momento a nossa reflexão. Eu encorajo você a ler essas 3 passagens, vai ser muito rapidinho. E eu quero que você leia e volte aqui nos comentários e escreva a reflexão que você teve após essas 3 leituras que eu vou compartilhar com você. A leitura 1 é o Salmo 139, gente, é um salmo lindo, transformador. Eu acredito que só, se você não quiser ler os outros 2 textos, né, só em ler o Salmo 139, ele já vai lhe dar uma visão diferente, tá, dessa reflexão de hoje. Então, Salmo 139, o Salmo 34 e Romanos, o capítulo 8, apenas o versículo 26 ao 32. A junção dessas 3 leituras vai fazer você criar uma reflexão interna do momento que você está sentindo, do momento que você está passando, principalmente. E lembrando, né, que os sentimentos, deixar os sentimentos passar por nós, tá? E ao final dessa reflexão, que você terá com você mesma, e com Deus, claro, você vai escrever aqui nos comentários o que marcou em você sobre o caráter de Deus. Como você vê o caráter de Deus nesse momento que você está passando.